Povo de Deus, amado pelo Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Espero que seja bom dia, nossa aula de manhã. Mas enfim, estamos aqui mais um dia, mais uma aula de ensino religioso. Mais um assunto que eu trago para vocês aí, para a gente estar repondo nossas aulas, para que a gente, nesse tempo de aulas remotas, a gente não possa estar parado, mas sim absorvendo de ensinamentos. Bastante importante isso, gente. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Estou morrendo de saudade de vocês, de cada um de vocês. Mas já vamos estar junto em mais aulas presenciais, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos sem muito papo, vamos entrar em nossa aula de hoje. Como se trata a nossa aula de hoje? Qual o assunto? Exatamente esse aí, os evangelhos. Muita gente sabe. Muita gente já ouviu falar sobre essa palavra, sabem que os evangelhos são 4, mas a gente vai entender um pouco mais sobre a história desses evangelhos, ok? A gente vai ver um contexto histórico e bíblico sobre esse temazinho aí, os evangelhos. Beleza, gente? Então, vamos lá. Pega a Bíblia, pega a caneta, lápis, borracha, lápis de cor, caderno de desenho, tudo aí. Vamos lá, vamos com tudo. A primeira pergunta que eu trago para vocês: o que significa a palavra evangelho? Vamos lá. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Sua origem vem do grego. Essa palavrinha aí é o angelion. Isso aí, gente. É um nome bem difícil de falar, até eu me confundi aí. Nem sei como se diz realmente em grego, beleza? Mas é essa palavrinha aí. Apesar do termo evangelho, pode ser aplicado em outros contextos, como em seu sentido clássico e original, para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias. Obviamente, sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no caso referente à mensagem essencial da salvação. Vamos lá. Para início de conversa, para nós entendermos logo, o evangelho significa o quê? Boas novas, ou seja, boas notícias. Algo bom, uma notícia boa. Beleza? Então, no clássico, a gente entende o evangelho como uma mensagem boa, alguém que chega para nós, diante de nós, e tem uma mensagem boa para nós, ou seja, ali é um evangelho que ele está propagando. É algo bom para a nossa vida. Mas, na Sagrada Escritura, o evangelho tem uma diferenciazinha. Ele fala a boa nova, mas a boa nova da salvação. Há uma palavra essencial aí que é a salvação. Que salvação é essa, professor? A única salvação que nos é dada até hoje, que é a salvação de Deus. A única salvação que nos é permitida, que é a salvação de Deus. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vale ressaltar que a palavra evangelho é usada somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra evangelho ocorre apenas uma única vez, que ela é em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Porém, em sua aplicação clássica, como já explicamos, na ocasião, o termo evangelho foi aplicado para se referir às notícias sobre a morte de Saul. Ou seja, a palavra evangelho só nos vai aparecer no Novo Testamento. No Antigo Testamento só vai aparecer uma única vez a palavra evangelho.
que é quando se tem a notícia da morte de Saul, que o povo usa a palavra evangelho. Ok? Beleza? Vamos lá. O que é o evangelho de fato? O que significa isso? O que a gente pode entender sobre isso? Vamos lá. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo. Aí esse carinha aparecendo de novo em nossas aulas, o apóstolo Paulo. Que homem importante para a história do Novo Testamento. Escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Olha aí a palavra que aparece aí, salvar, salvação. Ou seja, é importante a gente lembrar, é importante a gente ter isso guardado no nosso conhecimento, que a palavra evangelho é a propagação de uma notícia boa, das boas novas, falando sobre o quê? Sobre a salvação. Tudo está relacionado à salvação. Beleza? E é isso, justamente isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: o evangelho é o poder de Deus para salvar. Ou seja, Deus utiliza o evangelho como uma forma de salvação. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, sua obra completa na cruz. Sobre isso, o mesmo Paulo dá mais detalhes, dessa vez escrevendo aos Coríntios. Paulo fala que é pelo evangelho que somos salvos, pois o evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo ele vai nos trazer uma parte de um evangelho. Que evangelho? Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse? Vamos lá, vamos entender. É o evangelho de que ele vai nos dar que a morte, a crucificação de Cristo, de Jesus, vai ser submetida depois a uma ressurreição. E a ressurreição de Cristo que é a boa nova, a ressurreição de Cristo que é o evangelho proclamado por Paulo. Vamos lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, temos outra definição interessante acerca do que é o Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia, anunciando as boas novas de Deus. Seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Acompanhado da exortação acerca do arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Marcos, ele, em seu evangelho, ele nos dá uma boa nova. Ele nos proclama uma notícia boa, que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. E ele nos exorta de algo, e ele nos alerta a algo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, Marcos ele nos pede que a boa nova está chegando, mas é necessário que nós nos arrependamos. Que a gente possa se arrepender, para que a boa nova de Cristo, a boa nova da salvação, possa ser proclamada na nossa vida. Beleza, gente? Então até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo, super de boa, né? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. No Novo Testamento,
o termo evangelho é empregado em pelo menos 76 vezes. Então vejam só, no Antigo Testamento a gente vê que o termo evangelho é pregado apenas uma vez, que é justamente lá em 2 Samuel, que se usa o termo evangelho para falar sobre a morte de Saul. Beleza? Tranquilo. Já no Novo Testamento, essa palavra evangelho é utilizada cerca de 76 vezes, sempre no sentido cristão. Isto é, o da mensagem essencial da salvação. Ainda no Novo Testamento, podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o Evangelho. Na Epístola aos Tessalonicenses, aprendemos que o Evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder, e comparando com a passagem já citada em Romanos 1, versículo 16, compreendemos que o Evangelho é o próprio poder de Deus, que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Ou seja, vamos resumir. Professor, eu quero que o senhor resuma o que é um evangelho. Se alguém me perguntar o que é o evangelho, resumindo, é o poder de Deus. É o poder que Deus nos dá para que nós possamos propagar a sua própria palavra. Deus hoje, ele nos dá esse poder. Nós temos a Bíblia, nós temos relatos bíblicos, e ele nos dá esse poder que nós possamos tratar com outras pessoas, falar para outras pessoas sobre o seu evangelho. E nos conduz à salvação, mas só serão salvos aqueles que nele crê. Então nós começamos a ver aí que o evangelho é um caminho que nos direciona para a salvação. O evangelho, os evangelhos nos falam sobre a salvação e ele nos dá esse caminho para a nossa salvação. Escrevendo a Timóteo, um amigo de Paulo, refere-se ao evangelho como um tesouro sagrado. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer que o evangelho é um tesouro sagrado. Paulo ainda declara que o evangelho é a palavra da verdade. Isso é muito forte, gente, o que Paulo fala. Paulo fala que o evangelho é a palavra da verdade. Não há mentira quando um evangelho dito por Deus é proclamado. Tudo é verdade. E está oculto dos incrédulos, ou seja, está escondido, está longe dos que querem mentir, dos que querem se desviar, os quais pedem sinais miraculosos ou procuram alguma sabedoria para que possa prová-lo. Ou seja, existem pessoas que eu só vou acreditar no evangelho se isso for feito, se um milagre for feito. Não, o evangelho não foi feito para isso. O evangelho não foi feito para mostrar algo. O evangelho não foi feito para nos dar algo material. O evangelho só vai ser verdadeiro se acontecer tal milagre. Não, o evangelho é a própria salvação. É o que muitas pessoas pensam. O evangelho foi dito, mas fala sobre tal, mas isso não acontece. Mas sabe por que isso não acontece? Porque o evangelho ele nos direciona. E não adianta nada a gente falar o evangelho sem seguir o evangelho. É como se entrasse em um ouvido e saísse no outro. Por isso Paulo diz que o evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais.
Ou seja, o evangelho não foi feito. O evangelho não é dito para que a gente possa entender. Muitas vezes a gente vai ler um evangelho, muitas vezes a gente vai receber uma boa nova e a gente não vai entender. Mas o evangelho foi feito para ser vivido. A salvação foi feita para nós sermos vividos na salvação. O evangelho não foi feito para ser apenas entendido, mas sim vivido. O Evangelho e o Antigo Testamento. É comum algumas pessoas entenderem o Evangelho de maneira contraposta ao Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado sua maneira de se relacionar com o homem. Esse tipo de interpretação é equivocada e acaba afrontando a coerência da Escritura em si. Por quê? Como a gente disse, a palavra evangelho vai ser mais proclamada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra evangelho não vai ter essa grande importância. Então, muita gente vai dizer, então Deus menosprezava o povo do Antigo Testamento e deu ao povo do Novo Testamento algo muito importante. Não. Deus sim, ele falou para o povo do Novo Testamento através de evangelhos. Mas isso não quer dizer que Deus não falava com o povo no Antigo Testamento. Não. Deus falava sim para o povo do Antigo Testamento, mas de outras formas. Não através das boas novas. Não através dos seus evangelhos. Deus tinha um propósito para o povo do Antigo Testamento, que era diferente do propósito para o povo do Novo Testamento. O evangelho deve ser entendido como um cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. O próprio Jesus nos ensinou a entender dessa forma. Em várias passagens, Jesus identifica as profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição de seu ministério. Ou seja, se lembram dos profetas? Se lembram das profecias ditas por eles? Elas são tidas como importantíssimas para o ministério de Jesus, para que Jesus pudesse proclamar o evangelho. Ou seja, o povo do Antigo Testamento exerce uma importância essencial para o evangelho do Novo Testamento. Quero que vocês entendam isso. O povo do Antigo Testamento, as profecias, os profetas exercem um papel fundamental para a propagação do evangelho no Novo Testamento. O mesmo entendimento foi seguido pelos apóstolos. Apesar de no livro de Gênesis encontrarmos a mais antiga promessa acerca da redenção, é na promessa de Deus a Abraão que podemos compreendê-la de maneira mais clara. Foi assim que o apóstolo Paulo entendeu, escrevendo aos Gálatas. Ele ressalta como o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Paulo refere-se à seguinte promessa: em ti serão abençoadas todas as nações. Ou seja, Abraão ele é tido como um homem de Deus. Abraão no Antigo Testamento exerce um papel fundamental na liderança do seu povo, do povo de Israel. Mas Deus tem uma promessa para a vida de Abraão que não é só cuidar do povo de Israel, mas é cuidar sobre todas as nações. Isso é tido como uma boa nova para o povo. E Paulo ele vai escrever isso para nós lá em Gálatas, já no Novo Testamento. Em ti serão abençoadas todas as nações. Quando Paulo escreve isso, Paulo ele nos dá algo a mais. Paulo ele quer nos dizer que Deus ele não nos confiou apenas para propagar o evangelho na nossa casa, na nossa escola. Não. Deus ele nos criou para nós propagarmos. Ele
criou uma importância em nós para que nós possamos propagar o evangelho sobre todas as nações, assim como Abraão. Estão entendendo, gente? Então Deus, ele nos dá o evangelho não só para que nós possamos entender e viver em nosso meio, mas não em outras nações, em outros povos, em outros grupos. Vamos lá. O outro evangelho, entre aspas aí. Desde os tempos apostólicos, desde os tempos históricos do Antigo e Novo Testamento, muitas tentativas de distorcer o evangelho genuíno foram feitas com o objetivo de contaminar a igreja. O apóstolo Paulo fala de um outro evangelho. Porém, esse outro evangelho não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo. Ao contrário, trata-se de um falso evangelho. Paulo diz que o outro evangelho, na realidade, não é evangelho. Ou seja, Paulo ele vai nos dizer, lá em Gálatas, que se tem um outro evangelho, além desse evangelho que a gente está estudando, além desse evangelho da boa nova, de propagação da salvação, de propagação da palavra de Deus, existe um outro evangelho. Mas este evangelho distorce tudo aquilo que o primeiro evangelho fala. Ou seja, é um evangelho falso, como Paulo mesmo nos diz. Na realidade, não é evangelho. Esse outro evangelho, na realidade, não é evangelho. É algo falso, é algo distorcido, é algo que não é verdade. Paulo, então, faz um sério alerta ao dizer que, ainda que nós, os apóstolos, naquela época ele estava escrevendo, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja alma amaldiçoado. Vamos lá, vamos ter de novo. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que sejamos amaldiçoados. Ou seja, se alguém pregar um evangelho, se alguém propagar uma boa nova, diferente daquilo que é anunciado por nós na Sagrada Escritura, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque isso não se trata do verdadeiro evangelho, se trata de um evangelho falso. Depois, Paulo ensina que o verdadeiro evangelho de Deus é uma relação e não o resultado de sabedoria humana. É uma revelação, gente, desculpa aí. E não o resultado de uma sabedoria humana. Ou seja, o evangelho, ele não é dito, ele realmente é dito por homens, mas o evangelho ele não foi constituído pelos homens. O evangelho não foi relatado pelos homens. Não foi criado pelos homens, melhor dizendo. Mas sim foi criado por Deus, e Deus utiliza os homens para que o evangelho possa ser propagado. Ou seja, o homem é o canal de propagação do evangelho. Nós homens, como eu falo, quando eu falo homens, são homens e mulheres, nós somos propagadores, nós somos canais para que se possam propagar o evangelho. Hoje, o que mais vemos por aí são pessoas tentando persuadir multidões para que sigam esse falso evangelho. Diante disso, não devemos dar ouvidos a espíritos enganadores que anunciam doutrinas de demônios. Como seguidores de Cristo, testemunhas dele na terra, devemos defender o evangelho genuíno a qualquer custo, mesmo que nos cause aflições. Ou seja, é a obrigação nossa como cristão, como seguidores de Cristo, propagarmos o verdadeiro evangelho e desmistificar e desmascarar o evangelho falso.
Mesmo que isso nos traga aflições, mesmo que isso nos traga muitas vezes dores, mas nós fomos feitos para sermos propagadores do verdadeiro evangelho, o evangelho da boa nova, o evangelho da salvação de Deus. Mesmo que isso nos traga dor, mesmo que isso traga aflições, mas nós vamos ser recompensados por nós estarmos propagando o verdadeiro evangelho. Os 4 evangelhos. Posteriormente, a partir do século II, ou cerca de 200 anos depois de Cristo, foi empregado o termo evangelhos para designar os 4 livros que registram os ensinos de Jesus e os detalhes de seu ministério. Ou seja, os 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, neles estão contidos a vida terrena, neles estão contidos o ministério de Deus, de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra. Temos então os escritos de Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, pois possuem muitas semelhanças entre si. Por último, temos o evangelho de João, que apesar de apresentar uma forma diferente dos sinóticos, também traz necessariamente a mesma pregação. Ou seja, os 4 livros, os 4 evangelhos exercem uma função meio que semelhante. Neles todos se falam sobre a vida, sobre histórias, sobre parábolas, sobre evangelhos, sobre ensinamentos de Jesus, enquanto o próprio Jesus estava aqui na terra. Portanto, devido ao conteúdo único da mensagem presente em tais escritos, os 4 livros foram chamados de evangelhos. Muitos outros registros foram escritos supostamente sobre a vida de Jesus e conhecidos geralmente como evangelhos apócrifos. Digo supostamente, pois não são dignos de confiança, já que trazem ensinos que claramente contrastam com a Bíblia, além de que muitos deles possuem total influência gnóstica, baseando-se em contos fantasiosos e sem sentidos. A maioria desses evangelhos foi escrita séculos depois de Cristo, ao contrário dos 4 evangelhos presentes no Novo Testamento. Ou seja, esse pequeno parágrafo nos traz um alerta de que, além desses 4 evangelhos, se foi escrito outros evangelhos, mas nós não podemos confiar, porque esses evangelhos foram escritos de uma forma fantasiosa, de uma forma mentirosa muitas vezes. E que os 4 evangelhos são apenas esses, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Só existem esses evangelhos, que são o Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses os evangelhos ditos por Jesus. São esses os evangelhos que precisam ser propagados para o mundo através de nós. Esses 4 evangelhos. Beleza, gente? Entenderam um pouquinho sobre esse novo assunto sobre os evangelhos? Tranquilo? Vocês que quiserem novamente ver essa aula está disponível no canal no YouTube. Se não acharem, falem comigo que eu disponibilizo o link para vocês, para que vocês possam novamente estudar e entender mais sobre esse assunto. Beleza, gente? Então, bons estudos, boa aula para vocês, uma ótima semana e nós nos vemos na próxima semana com novos assuntos, com novos entendimentos, com novos conhecimentos. Beleza? Deus abençoe e tenham uma ótima